Estamos de volta. O programa de hoje é sobre o calendário condominial e como o síndico deve se preparar. No primeiro bloco falamos bastante, focamos em manutenção, alguns pontos bem interessantes, e agora a gente vai entrar um pouco mais na parte assemblear, financeira, recursos humanos, muita coisa para discutir ainda. Vem comigo. Os nossos convidados de hoje são dois síndicos profissionais, dois síndicos 5 estrelas, um de São Paulo, Antônio Carlos Bucco, e um de Uberlândia, em Minas Gerais, Juliano Vitor. Bom, Juliano, começar com você. Nós falamos de manutenção, mas temos também outros pontos que são cruciais, e aí a gente coloca a questão da assembleia, né? O Código Civil nos obriga a uma assembleia, onde nós temos que aprovar contas, fazer a previsão orçamentária e depende a periodicidade de eleição de síndico e corpo diretivo, porque pode ser a cada 2 anos ou pode ser anual. Se for a cada 2 anos, aí uma sim, uma não terá essa obrigatoriedade. Como encaixar isso no calendário e as assembleias extraordinárias, como você costuma trabalhar? Então, Ricardo, isso a gente sai um pouco dessa parte só manutenção. O síndico, quando ele vai fazer o seu calendário, ele tem que entender que algumas coisas, para serem feitas, precisam de uma assembleia. E aí nós tratamos primeiro a previsão orçamentária, que geralmente é acumulada com a prestação de contas. Alguns condomínios falam que também faz-se a eleição do síndico. Outras já não. Mas o importante é que você tem que entender o perfil um pouco do seu condomínio. O que acontece? Qual é o perfil? Tem condomínios que você pode fazer uma assembleia ordinária e outras extraordinária, uma só. Tem outros que já você tem que fazer, um exemplo, de 3 em 3 meses, faz a ordinária e depois as extraordinárias. Então, entender o perfil. Mas é necessário que o síndico se programe, se organize e planeje isso. Até para quê? Para que os condôminos possam tomar ciência e também se organizar. Pensando na vida hoje corrida que todo mundo tem, quando você divulga antes a informação, essa programação, fica mais fácil para mim me programar. Olha, vai ter assembleia do meu condomínio nesse dia, vou tentar chegar mais cedo, vou tentar designar alguém para me representar, porque vou estar viajando. Então, isso é importante e precisa ser destacado. Perfeito. Bucco, como que você costuma agir nessa frente? O síndico tem que estar sempre mostrando o seu trabalho, Além da comunicação normal, você tem que analisar como é que é a sua convenção coletiva, seguir todos os parâmetros, como é que vai ser a convocação, seguir todas as normas, as normativas que estão na convenção coletiva, na convenção condominial, e sempre que tiver alguma situação extraordinária, como diz o próprio nome da Assembleia, você tem que convocar, É sempre bom que você deixe os seus condôminos cientes do que onde é que você vai colocar algum recurso, se tiver algum quórum especial aí que você precise amealhar. Então é interessante que você faça isso de acordo com o condomínio que você está administrando. Agora nós temos também as assembleias remotas, que Sim. tem uma nuance completamente diferente, que tem que ter a base legal. Então nós temos um monte de situações aí que você tem que estar atento na forma de convocação, de atuação, para que você não perca essa assembleia, ela seja contestada. O Juliano falou no começo do primeiro bloco, se você não assistiu ainda, assista o primeiro bloco. Aliás, já curtiu o programa, já comentou, já compartilhou, nos ajude a disseminar informação de qualidade. Estamos chegando agora em 40 mil inscritos, nosso objetivo é 100 mil e rápido. Ele falou um pouco sobre a necessidade de qualificação, da certificação, quanto foi importante para ele, e o síndico não para, Juliano? Mudança legislativa, mudança no modo de atuação, jurisprudências do nosso segmento, modos hoje em dia, de aplicativos que mudam a realidade, um deles o Airbnb, por exemplo. Exato. Ser síndico não é mais como era antigamente, É um desafio, é a constante mudança. E além disso, a própria sociedade muda.
E o síndico tem que acompanhar, né, as mudanças da sociedade, porque a sociedade, muitas vezes, as leis são criadas no reflexo da sociedade. Então, é aquilo que está refletindo faz com que as leis sejam alteradas. E o síndico tem que perceber isso, ele tem que se qualificar, procurar conhecimento, se amparar, não é ser especialista, mas se amparar de um conhecimento geral para que ele possa ter pessoas ao seu lado que ajudem a fazer uma boa gestão condominial. Perfeito. Bucô, questão financeira, né? O que tem a ver questão financeira com calendário? Tem a ver porque existem alguns momentos que juntam até a parte de departamento pessoal, né? Que tem o calendário, falando de departamento, vou fazer duas junções aqui, financeiro e departamento pessoal. Departamento pessoal porque você vai ter férias, né? Então, todo ano, depois de um ano, seus funcionários vão ter direito a férias e isso é um calendário que deve ser previsto. E aí, não sei o que fazer, vai ter gente de férias. É previsão. E a segunda é que as férias também têm um custo, antecipação de valores, um terço a mais, e não podemos esquecer do 13º, que tem todo ano, e tem todo ano o condomínio falando, meu Deus, não sei como pagar o 13º. Fique à vontade para explorar esse tema tão polêmico muitas vezes. Voltando um pouquinho no assunto passado, também tem essas mudanças todas geram até um problema de confecção de ata, né? Você tem que tomar alguns cuidados hoje de como você vai escrever a sua ata para você não ferir nenhuma suscetibilidade. Não, e tomar cuidado de mudanças de convenção, né? Porque Sim. Muita gente, vamos colocar na convenção, aí uma coisa que mudou na lei, daqui 2 anos mudou de novo, né? Pois é. Tem esse porém também. Agora, a previsão orçamentária é uma obrigação do síndico. Primeiro, saber fazer. Eu acho que se você é profissional, você tem que saber fazer. Não é pegar o que é feito e colocar em prática. Mas você tem que saber, porque você tem que sempre discutir sobre as nuances do seu condomínio, o condomínio que você está gerindo. Então, é muito importante que você faça todas as previsões. Se você tem voltando no RH, se você tem um quadro orgânico, você tem que prever tudo isso. Prever férias, prever os depósitos de fundo de garantia, você tem que prever faltas. Então, todas essas situações do RH, você tem que ter um respaldo muito grande aí para que você possa não deixar o seu condomínio, pensou um porteiro teu faltar e você não ter ninguém para colocar no lugar, vai você para a portaria. Exatamente. Né? Então, a gente tem que tomar todos esses cuidados. Tudo é previsão, né? Um bom planejamento, um planejamento bem feito, bem pensado no começo, ele vai fluir. É lógico, tem que ter adaptações. É o que você falou, é um organismo vivo que está se adaptando diariamente. Então você tem que ter adaptações, mas você tendo um planejamento, você tem um norte. E aí, Juliana, falando em adaptações, é prever os imprevistos também, né? Obviamente que a gente não vai saber, talvez, quais sejam os imprevistos, mas ter uma gordurinha financeira, por exemplo, para quando tiver algum tipo de problema. Exato. Quando você faz um bom planejamento, vamos falar, o calendário seu ele é bem elaborado, vai acontecer coisas sazonais. Isso é inevitável dentro de condomínio, vamos dizer. Por mais que você faça ali a sua programação de ter alguma coisa do funcionário, né, dele estar ali, pode ser ficar doente, ninguém prevê, né? Faltar alguma coisa nesse sentido. Então, ou uma eventual demissão. Você não pode prever que eu contratei alguém para demitir. Sim. Ninguém faz isso, nenhuma empresa e nenhum condomínio. Mas você tem que ter essa organização. Espera aí, eu posso ou não? Como que está essa organização? Isso é importante, prever esses problemas sazonais que a gente chama, que podem surgir. Mas fazendo um calendário organizadinho, vai ficar menos, vai ficar mais fácil, o síndico vai conseguir trabalhar melhor e os condôminos também estão mais respaldados. Esse é um ponto que, como gestor, né, Bucô, a gente tem que ter claro e a gordurinha, o espaço, a adaptação e prever também faltas, demissões, porque faltou, eu tenho um funcionário, vou colocar portaria remota, um exemplo. Eu vou deixar um funcionário só no condomínio que vai fazer a limpeza e vai ajudar a pegar as coisas quando chegarem, beleza. E quando ele sair de férias? Não tinha pensado nisso. E quando ele ficar doente? Não tinha pensado nisso. E se um dia ele for... eu acho que a gente tem que tentar prever o máximo de coisas possíveis. E como eu falei, pessoas ficam doentes,
obras acontecem no condomínio, imprevistos acontecem, a gente tem que tentar ter... Uma greve de ônibus. Greve de ônibus, temos que tentar ter esses planos de retaguarda, né? Com certeza, você tem que ter sempre um plano B. Eu acho que isso faz parte do planejamento também, porque toda a situação que as coisas de condomínio, elas não são centradas numa vez só, quer dizer, aquilo vai acontecer costumeiramente. Não é, sempre tem uma situação anômala. Então você tem que ter sempre um plano B, saber um jogo de cintura para que você resolva essas situações da forma melhor possível. Eu vou aproveitar e chamar um quadro que é o Aplicando Advertência e já volto para as considerações finais de vocês. A advertência hoje vai para você, síndico, que não planeja, vai executando. Bom, isso aqui não deve nos levar a bons resultados. Nós temos que planejar o máximo possível, inclusive planejar possibilidades de imprevistos, como reformas, obras, problemas estruturais, faltas de funcionários, demissões, porque só com planos de retaguarda, planejamento o mais completo possível, nós teremos a maior possibilidade de êxito, de conseguir fazer a gestão com eficácia dentro de um condomínio. Então, planeje e planeje até as possibilidades que teoricamente são imprevistas. Quanto mais planejarmos, mais provavelmente conseguiremos ter êxito na gestão. Juliano, primeiro gostaria de te agradecer sua visita Honrado. de Uberlândia para cá e parabenizar o trabalho que você vem realizando. Um prazer ter você aqui. Fique à vontade para caso queira fazer alguma consideração final. Eu que agradeço, Ricardo. É um imenso prazer, como disse no início, estar aqui. Uma honra fazer parte, né, de tudo isso, também dos Síndicos 5 Estrelas, que eu gosto muito de enfatizar. E fazendo uma consideração final e deixando aqui para o síndico e para os próprios condôminos, porque isso envolve todo mundo. A organização, o calendário, ele passa no seguinte sentido: é a casa de vocês. O síndico, ele tem que valorizar o patrimônio. E quando ele faz isso bem planejado, bem organizado, todos estão ganhando. Às vezes, as pessoas pecam muito no sentido de eu vou pensar numa taxa de condomínio, vamos falar, bem enxutinha, mas eu não estou contemplando ali as manutenções preventivas adequadas, vamos falar de manutenções, ou até outras partes financeiras que nós falamos. Só que isso lá na frente vai ter o preço. Se eu não planejo a pintar a minha fachada daqui 5 anos, guardando um certo valor aqui, né, mensalmente, que menos, quando chegar daqui 5 anos, vou ter que fazer um rateio extraordinário para pintar. E vai ser pesado. E vai ser pesado. Então essa hoje fica a minha consideração final para que os síndicos e condôminos se atentem a isso, que é um tema muito importante e necessário. Perfeito. Vucô, muito obrigado, você já é de casa e suas visitas aqui, sua participação sempre muito ricas. Fique à vontade. Obrigado, Ricardo. E fica um recado para os síndicos para que a gente fale em perder tempo. Fazer um plano diretor não é perder tempo, é você planejar suas execuções, o que você precisa fazer diariamente, o que você precisa fazer semanalmente, anualmente, ou até de 5 em 5 anos, como é a pintura, o AVCB, por exemplo. Então você tem um norte para você seguir. Façam isso que vocês vão ver como tem uma diferença na sua gestão administrativa. Perder tempo é apagar fogo. Exatamente. Isso sim. E aí, pessoal, tá gostando do programa? Já curtiu, já compartilhou, já comentou? Sugira novos temas, que estamos aqui para levar informação de qualidade para vocês. Então, temos um encontro marcado semana que vem com mais um programa para direcionamento, colaboração da gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a gestão. Até semana que vem.